Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos o vereador Eliseu Gabriel, que está no seu 6º mandato na Câmara Municipal de São Paulo, tem trabalhado muito pela população da cidade. Eliseu é professor de física e autor de livros didáticos, deu aula no ensino público em universidades, cursinho e no telecurso da TV Cultura. É ainda autor dos livros Brasil Soberano e Por um Brasil Unido e Forte, esse lançado recentemente na sede do CESP. Isso mesmo. Estar muito ativo e conectado às reivindicações da sociedade, Eliseu tem encabeçado inúmeras iniciativas, inclusive no campo da engenharia, sempre com o apoio do CESP. Ele é, por exemplo, autor da lei que criou o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e da proposta de criação da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Engenharia de São Paulo, que foi instalada no dia 7 de novembro na sede do sindicato. Vereador, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. É um prazer enorme, Rita, e sempre eu não me canso de elogiar a atuação dos sindicatos dos engenheiros do Estado de São Paulo, pela seriedade, pela importância que vocês têm na sociedade civil, vocês estimulando a gente a fazer as coisas, né? Os sindicatos de engenheiros têm uma coisa impressionante. Muitas das coisas que eu faço é empurrado por vocês, né? Pelo sindicato. E isso é uma coisa ótima, né? Que haja na sociedade instituições como o Sindicato dos Engenheiros, que fazem com que a gente tenha esperança que a gente possa melhorar esse mundo, a cidade de São Paulo e o mundo que a gente vive. Que bacana. E essa parceria tem dado muito certo, porque os seus mandatos têm sido sempre muito sensíveis, né, às reivindicações que fazem sentido para a cidade. Eliseu, e uma dessas parcerias, digamos assim, foi justamente a Frente Parlamentar da Infraestrutura e da Engenharia de São Paulo, que já tinha sido aprovada há um tempinho por uma iniciativa sua, mas foi instalada agora no mês de novembro, no dia 7, inclusive numa sessão da Câmara que aconteceu aqui, muito bacana. O que é a Frente Parlamentar da Infraestrutura e da Engenharia? Qual o objetivo? Como ela vai funcionar? Fala um pouco sobre essa iniciativa. Bom, primeiro, a Frente Parlamentar ela passa a ser um instrumento institucional legal de atuação em relação a um determinado assunto, no caso aqui, é o problema da infraestrutura e a engenharia, o papel da engenharia na infraestrutura. Então, o fato de ter essa instituição, quer dizer, essa frente parlamentar, é como se a gente tivesse numa permanente audiência pública, vamos dizer assim, oficial da Câmara, quer dizer, o tempo inteiro nós estamos, então, com uma ponte do sindicato e da sociedade civil com a Câmara oficial, e a Câmara tem, pelo regimento, fornecer todas as infraestruturas, tudo que é necessário para que essa frente funcione, ou seja, nós estamos em assembleia permanente, como dizia antigamente, né? Ou audiência pública permanente, quer dizer, a qualquer momento a Câmara, nós podemos atuar junto com a Câmara oficialmente em relação a esses temas. Agora, a infraestrutura depende muito, desculpe, a frente parlamentar depende muito dos atores, né? Das pessoas que estão envolvidas. No caso, por exemplo, o meu mandato, o mandato de mais alguns vereadores, os sindicatos de engenheiros, outras associações e entidades da sociedade civil, que são fundamentais. Se essa sociedade elas se colocam presentes, né, é um caminho de grandes ações, né, de preparar grandes sugestões, soluções, movimentos, mobilizações em torno da questão da infraestrutura, que é uma coisa que a cidade de São Paulo está deixando a desejar já há muito tempo. A cidade de São Paulo ficou há muitos anos esperando que aconteça algum milagre, mas do ponto de vista do investimento em infraestrutura muito mais como grandes cidades fazem, a gente tem sido muito limitado, tem sido muito pequeno isso. E o que acontece é uma deterioração da infraestrutura da cidade de São Paulo, né?
que a gente pensa em infraestrutura, a gente pensa em avenidas, os viadutos, né, várias crises que acontecem no viaduto, a gente pensa no saneamento, a gente pensa no fornecimento de água, a gente pensa na eletricidade, a gente pensa no transporte, enfim, infraestrutura é tudo. Então, nós estamos discutindo essas questões da infraestrutura, que é praticamente todas as grandes necessidades que a cidade de São Paulo tem. E estamos aí, os sindicatos, nós fizemos o lançamento, a instalação no Sindicato dos Engenheiros, que foi muito legal, e agora oficialmente ela está instalada, então nós estamos aí um caminho enorme pela frente. Assim, a infraestrutura, enfim, é praticamente a cidade em si, né? E existem questões dessa infraestrutura que são do âmbito municipal, exatamente, né? São responsabilidade da prefeitura, ou executando diretamente os serviços, cuidando das estruturas, ou por concessões à iniciativa privada, a empresas, e tem várias questões que afetam a vida na cidade também, mas que não são da prefeitura, as duas que você mencionou, por exemplo, né? O saneamento e o fornecimento de energia. No caso do fornecimento de energia, a gente teve esse episódio recente que, após a tempestade, teve uma interrupção do fornecimento e a Enel, que é a concessionária privada, distribuidora, levou dias para restabelecer a energia. No feriado do dia 15 de novembro, de novo, houve falta de energia, de novo, houve dificuldade para acionar a concessionária. E a questão do saneamento tem a ver com a Sabesp, que é uma empresa muito, muito bem avaliada, inclusive, mas que o Estado pretende vender. E a cidade de São Paulo, a região metropolitana de São Paulo como um todo, é, digamos assim, o principal cliente da Sabesp, né, para colocar aí nos termos do mercado. Como é que a frente parlamentar vai trabalhar com essas questões, Eliseu? Como é que dá para promover o debate e propor caminhos efetivos em relação a essas questões? Então, primeiro, a gente está andando na contramão do que o mundo está andando, né? Os serviços públicos essenciais, onde não tem concorrência, por exemplo, eu sou obrigado a comprar a energia da Enel, eu não tenho o Enel, eu não tenho uma alternativa, né? E esse é um serviço essencial. Se é privatizado e o objetivo central é o lucro, não é da empresa que ganhou a concessão, né? A gente fica um pouco numa situação difícil, porque veja, por exemplo, o que tem que ser feito para que a energia fosse rapidamente restabelecida quando houve essa ventania de alguns segundos. Não foi... Isso acontece sempre, já aconteceu outras vezes, né? Tinha que ter feito investimento contínuo em infraestrutura. Aliás, em manutenção. O investimento contínuo em manutenção. Mas a primeira coisa, quando se privatiza uma empresa desse porte, que normalmente eles fazem, é, primeiro, aumentar o salário dos executivos, né? Enquanto, digamos, um presidente da antiga Eletropaulo deveria estar ganhando hoje, sei lá, 50 mil, 60 mil por mês, um executivo dessas empresas privatizadas, né, que eles têm o apelido de CEL, né? Ganham 1,5 milhão, 2 milhões e meio por mês, né? Quer dizer, a diretoria é uma festa, né? Fora a participação nos lucros e não sei o quê e tal. E, em compensação, por outro lado, eles mandam embora os funcionários. Então, por exemplo, a Enel mandou mais de 1/3 dos funcionários embora, funcionários qualificados que podiam fazer o trabalho de prevenção. Porque não adianta você... vamos fazer a prevenção. Você contrata uma equipe qualquer de uma empresa terceirizada sem tradição, ou que não tenha, ou que a um preço baixíssimo, eles pegam o Fusquinha, aí quarteirizam o serviço, pegam o Fusquinha e vão tentar ver qual é o problema. Estou falando no sentido figurado, né? Uhum. Então é isso. Quer dizer, você, para ter um serviço público de qualidade, você tem que ter o tempo inteiro manutenção. Mesma coisa um professor. Um professor tem que estudar o tempo inteiro. Ele tem que estar sempre se formando, tem que ser
ele e o governo, enfim, a instituição a que ele pertence, tem que criar condições para que ele estude o tempo inteiro, que ele se atualize. A mesma coisa uma prestadora de serviço essencial, que é a única, né, é um monopólio privado. Então, a Eni é isso, né? Privatizaram. Aliás, a Eletropaulo, quando foi privatizada, devia valer uns 70 bilhões a infraestrutura dela, que se avaliava. Ela foi privatizada por 2, e ainda financiado pelo BNDES, ainda nem pagaram direito. E a Sabesp está sob essa ameaça também, né? É outra burrice, né? A Sabesp é tida como uma das melhores distribuidoras, melhor distribuidora de água e de saneamento, né? Ela tem um serviço muito, muito bem avaliado. E o que é interessante, Rita, que no mundo inteiro, as principais cidades que privatizaram o saneamento e a água, eles reestatizaram. Né? Países do primeiro mundo, inclusive, né? Reestatizaram justamente porque perceberam que não funciona, né? Não é? Então, o lucro não pode estar junto com o serviço público essencial. Pode até ter lucro. Aliás, a Sabesp dá lucro, né? A Sabesp tem 3 bilhões de lucro todo ano. A Sabesp dá para a cidade de São Paulo só no Fundo Municipal de Saneamento 500 milhões por ano. Esse dinheiro que a Sabesp é obrigada a entregar para a cidade de São Paulo que é onde faz muitas das ligações que não dão lucro, né? Que não vai ter retorno. O saneamento, né? De saneamento. Então, agora, tem muita gente que fala assim, mas lá não sei aonde tem esgoto, não sei o quê, não coleta. Pô, são áreas invadidas, não dá para você pensar que o sujeito invade uma área, no dia seguinte a Sabesp põe saneamento, né? Inclusive, muitas das áreas que a Sabesp coloca saneamento, ela vai lá, coloca sem lucro nenhum, sem investimento dela mesma, dentro dessa obrigação que ela tem. E o interessante é que muitas das ligações que não são feitas, só porque a justiça não deixa. O judiciário não deixa fazer algumas ligações. Quando supera a questão do judiciário, a Sabesp vai lá e coloca pelo menos a água num primeiro momento, né? O que é uma questão de humanidade, né? Eu já acompanhei casos assim de favelas, né? O pessoal chama de comunidades, né? De favelas que sem água e sem nada, você fala assim, o cara não vão pôr, o cara precisa aprender. Sim, mas morre, né? Então eu vi lá, visitei algumas aí, que é uma coisa dramática quando não tem água. Porque o cara é pobre, então ele tem que se. Não é assim, né? Você não pode deixar a pessoa morrer. Então, eu vi crianças com um cascão no braço, tudo cheio de ferida, porque não tinha água, né? Nem para. Mal tinha água para beber, tinha que buscar não sei aonde e tal. Então, depois que a Sabesp fez uma ligação nessa favela que eu estou, não vou dizer o nome aqui, colocou uma bica ali para a pessoa. Você não sabe como melhorou a vida da pessoa, né? É uma questão de humanidade. Então, num país como o Brasil, você tem que entender que a prestadora de serviço público ela tem um papel chave, né, para ter um atendimento mais equitativo, né, de respeito às dificuldades que as pessoas têm. A pessoa não está sem emprego porque não tem emprego, né, porque o Brasil parou, né, a indústria brasileira parou praticamente. Então, é dramático. Além dessas duas questões, a gente também tem a questão do transporte, que é outro drama na cidade de São Paulo. O transporte por ônibus é de responsabilidade do município, mas tem também o transporte intermunicipal, que é de uma... a gestão é feita por uma empresa estadual, e o trem, o metrô, que são... né, o metrô é uma empresa estadual, mas que só tem na cidade de São Paulo, faz parte aí da infraestrutura. E junto com essas duas questões que você abordou aí, por exemplo, o fornecimento de energia e o saneamento, como que agora, tendo uma frente parlamentar da infraestrutura e da engenharia na cidade, há mais condições de agir sobre essas questões? Na prática, assim, como é que dá para trabalhar essas questões? Nós temos uma grande chance de analisar a situação permanentemente e fazer propostas e mostrar para a população que existem alternativas, né?
que a frente parlamentar está apontando soluções, né? Então, esse uma coisa muito importante nesse sentido, a participação dos sindicatos de engenheiros e outras entidades, né? Porque justamente essa elaboração que não existe na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem. Com essa história de privatização, terceirização e desmonte do poder público, não existe corpo pensante, não existe um instrumento oficial de elaboração de propostas, né, de apontar problemas. Então, essa é a importância da frente, né? Que nós temos, então, todo o campo para a gente justamente fazer qual é a cidade que precisa, o que precisa na cidade de São Paulo, o que a cidade de São Paulo precisa para retomar o seu desenvolvimento, o seu crescimento. A cidade de São Paulo é uma cidade famosa no mundo há anos atrás, porque era a cidade que mais crescia no mundo, né? Eu lembro, quando eu era menino, a gente ouvia no rádio, são 7h10 na cidade que mais cresce no mundo, a gente ouvia no rádio. São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo, porque era uma cidade que tinha um forte investimento público em infraestrutura. E esse investimento público em infraestrutura foi o que criou muitas oportunidades para indústrias, para serviços, para, enfim, tudo quanto é atividade econômica, sempre puxado pelo crescimento, pela infraestrutura que propiciava, facilitava a instalação de empresas, de fábricas, de comércios, etc., né? A infraestrutura de transporte e tal. Só que parou, há algumas décadas parou totalmente, não se gasta mais nada, o público não pode gastar, porque tem a tal da dívida, então tem que, né, quer dizer, tem que guardar dinheiro para entregar para os rentistas. Então, esse que aconteceu, de certo modo, fez São Paulo parar, e a cidade está desse jeito que você está vendo, né? Você vê, vamos privatizar. Privatizar para quê? Para fazer o negócio para os amigos ou para melhorar o serviço? Virou um negócio para os amigos. Você vê os trens da CPTM que foram privatizados, toda hora parando. Toda hora parando, toda hora quebrando, toda hora tendo problema. Quer dizer, os caras entram lá achando que não, vamos ter lucro e depois investir. Não, cadê o dinheiro para investir, né? Então, essa ausência do poder público delegando as suas responsabilidades para o setor privado quase sem controle, é um negócio terrível, né? Então, tem determinados serviços públicos que eles são intrinsecamente públicos, né? A Sabesp hoje ela precisa licitar, vai comprar tubo. Ela tem lá umas regras que ela tem que licitar, tem que comprar, tem que favorecer o mercado brasileiro, tal. Então ela vai comprar tubo da gente aqui, né, de alguma empresa nossa, ou algum representante de uma empresa. Ela vai procurar serviços, vai procurar uma entidade que forneça serviços, projetos de engenharia, né? Tudo, como é que vai contratar isso? Quer dizer, então ela alimenta uma cadeia produtiva na cidade de São Paulo e no Brasil importantíssima. Se você privatiza, ela vai comprar tubo da Coreia, vai comprar algum projeto de engenharia da Espanha, ou dos amigos deles, né? Aí entre eles podem cobrar muito mais caro aí não se tem mais controle de nada. Aí fala e a corrupção entre eles, né? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é muito mais possível do que aqui, porque aqui tem um controle público, tem a licitação, quer dizer, então, veja, é o fim da picada, né? Não dá certo, quer dizer, então, é só quem tem algum compromisso com os amigos, que tem esquema aí, que está querendo privatizar, não é possível, né? Então veio o blefe que deu a Enel, né? A Eletropaulo era a melhor distribuidora de energia do mundo, sabia disso? Era tida como a maior do mundo. Você ia fazer uma reclamação na Eletropaulo, você achava uma agência em cada esquina. Se acontecesse o que aconteceu agora aqui em São Paulo com a Enel, o presidente da empresa ia ser demitido, os deputados iam parar o Brasil, o parlamento, os vereadores iam não sei o quê, entendeu? Porque era uma empresa pública. Agora, o que aconteceu? Nada. E vai ligar lá, ver se você consegue falar na Enel. Não consegue reclamar, não. Eles são totalmente blindados. Ainda fazem uma privatização que blinda totalmente a empresa privada. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa, né?
E é isso que eu penso. E a frente parlamentar de infraestrutura é para todas as correntes. Não precisa pensar como eu penso. Tudo que eu falei aqui tem um ponto de vista. Uhum. Pode pensar de outro jeito. Tem vereadores de diferentes partidos lá, né? Na frente parlamentar. Tem entidades como as entidades da sociedade civil estão abertas a todas que tiverem interesse. Mas o papel central é dos sindicatos dos engenheiros. Sindicatos dos engenheiros, que é um sindicato, é um grupo sensacional. Eu vejo, por exemplo, a preocupação do Murilo e toda a diretoria naquele movimento Cresce Mais Brasil, né? Aqueles movimentos todos que os sindicatos de engenheiros eles não se limitam à questão sindical de interesse só salarial, eles se interessam pela engenharia. Eu acho que isso que é bacana nos sindicatos de engenheiros, né? E eu estou com muita esperança, né? O Carlão é o secretário executivo, e ele é uma pessoa extremamente preparada, né? Carlão do sindicato. O sindicato de engenheiros vai além de uma questão de salário, que é fundamental, que faz também, mas tem uma preocupação com a engenharia, com o papel da engenharia na sociedade, que eu acho isso extremamente importante, que o sindicato do porto e do sindicato dos engenheiros do Estado de São Paulo, dirigido pelo Murilo, acho extremamente importante, né? E vocês têm um papel, desde o tempo que eu participei em muitos eventos que vocês fizeram, daquele Cresce Mais Brasil, aqueles eventos todos, são eventos da maior importância, né? São documentos. Agora, com a nossa frente parlamentar, que foi sugerida pelos sindicatos de engenheiros também, quer dizer, veja como é importante ter uma pressão da sociedade em cima de um parlamentar, né? É isso que é a democracia, né? Não vou falar porque eu tive uma ideia, não, porque eu estou sentindo, vendo o que a sociedade está precisando. E com essa frente parlamentar, nós temos grandes horizontes, né? Depende muito de a gente fazer ela funcionar. E eu estou muito animado que nós vamos fazer isso. Essa participação do sindicato tem, inclusive, o Carlos Hannickel, né, o conhecido Carlão, isso, que atua aqui na nossa área de ação sindical, uma assessoria especial aqui da presidência, e vai ser o secretário executivo da frente, ele que tem sido um grande entusiasta dessa ideia e desse trabalho, ele atua muito diretamente com os engenheiros da Prefeitura de São Paulo, então está muito ciente aí das demandas, e uma das demandas é mais engenheiros na prefeitura, né? Exatamente. Nas secretarias todas, nas subprefeituras, porque a cidade precisa de muito mais engenheiros para dar conta de tudo isso, né? São 12 milhões de pessoas, cerca de 700 engenheiros, se já não diminuiu, porque como eu não tenho os concursos necessários e o pessoal vai se aposentando, vai diminuindo, né? Que é uma questão que eu imagino que a frente vai abordar também, né, Eliseu? O que essa frente vai fazer e tem que fazer é não deixar o poder público escapar de suas responsabilidades. O poder público, a prefeitura, tem que ser fortalecida, né, com pessoal qualificado, com concursos públicos, com salários dignos. É isso que tem que fazer. E não privatizar, bom, agora não é mais comigo. Percebe? Exatamente o contrário que nós temos que fazer, que essa frente é um instrumento de ação nesse sentido, né? De chamar a atenção do poder público para as suas responsabilidades públicas e não privadas. E quem se elegeu para fazer a gestão pública tem que fazer a gestão pública. Exatamente. E não fazer a gestão transferir. Exatamente. E também essa história de corrupção, né? Como você mesmo disse, como se não houvesse corrupção no setor privado. É impressionante como esses casos a gente esquece, né? Toda a crise financeira de 2008 começou com rolos, com má gestão financeira. Tivemos recentemente o caso das Americanas, enfim, tem... Quase não sai nada no jornal, e é um rombo absurdo, 20 bi, quer dizer, é uma coisa monstruosa, e a imprensa pouco divulga isso, né? Como se a corrupção, quer dizer, essa tentativa do privado tomar conta do Estado que é o grande rolo, né? É o grande rolo, é o poder público ser muito sensível às pressões privadas, né? Então precisa tomar cuidado com isso. É aí que mora o perigo.
E depois diz que a culpa é do político, a culpa é do conjunto, né? Não é dizer que o político não é responsável, é claro que é, mas de onde vem o dinheiro, né? Então ninguém vai lá pegar o orçamento e roubar o orçamento, não é isso, né? É outra coisa, é de outra maneira que acontece. E eu estou, Rita, muito animado que essa frente é uma potência, né? Uma coisa que a gente pode fazer muita coisa se nós trabalharmos, mas tem que trabalhar muito, né? Aqui tudo tem que trabalhar muito, é tudo difícil. Tá certo. E tem uma agenda de atividades, de iniciativas, de questões, alguma coisa aí já pensada, Eliseu, para dar início? Nós vamos fazer uma reunião nessa semana, justamente para fazer essa agenda, ver quais são os primeiros caminhos, as questões que são mais candentes, que são mais próximas, nós vamos começar a atuar, ver como é que vai ser a estrutura toda, conversar com mais alguns vereadores que querem participar da frente também, e aí nós vamos, acho que talvez aí na semana que vem ou na outra, já direcionar o que nós vamos, as primeiras tratativas. Mas a duração dela é até o final de 2024. Tá. Tá bom? Tá certo. Bom, eu estou fazendo essa conversa aqui com Eliseu Gabriel no dia 22 de novembro. Essa entrevista entra no ar dia 1º de dezembro. Então, quando entrar no ar, já deve ter essas definições aí dos trabalhos. Coisa, isso. E nós vamos cobrir essa frente aí diariamente, vamos ter sempre o acompanhamento dela no site, nas redes dos sindicatos de engenheiros, porque é uma pauta fundamental, não só para a engenharia, mas para a cidade toda, mas aqui os engenheiros estão muito de olho nessa iniciativa que é super importante. Eliseu, eu agradeço muitíssimo a oportunidade da gente conversar sobre esse tema e sobre as questões importantes para a cidade. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, e é bom que vocês ficam de olho na gente, viu? É assim que funciona. Tá bom? E agradeço muito a sua iniciativa, Rita, do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Então, estamos aí, muito animados para que a frente vá para frente, né? Muito bem, que a frente vá para frente. E muito obrigada também a você que acompanha mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos bacanas, como esta entrevista com o vereador Eliseu Gabriel, um vereador atuante, político que dá gosto de ver, trabalha pela cidade, dá satisfação para a sociedade. Tá bom? Até a próxima. Seguimos.